Gente, esse vídeo é um vídeo rapidinho sobre o que a sua criança interior precisa ouvir hoje. Sobre cura para sua criança interior e formas de cuidar dessa criança. Nesse vídeo você vai ter duas opções para poder escolher. A primeira opção é o vaso de flores, a segunda opção são as borboletas e as flores. Se você precisar de tempo para poder escolher, pausa o vídeo, medita, pede para a espiritualidade te intuir e aí você escolhe. Então vamos começar com o grupo do vaso de flores. Essa é uma leitura rápida, então ela não vai ter muitos detalhes. Eu vou mostrar as cartas para vocês, ok? As cartas que saíram foram o céu nublado, os pés no chão, o fogo, o cravo, a borboleta de cabeça para baixo, o ar de cabeça para baixo e o cálice. Essas cartas me dizem que você está com alguns processos mentais que podem ser traumas, mas podem ser lembranças da infância que te trazem algum tipo de dor ou de pensamento de desânimo, sabe? Não necessariamente é trauma, pode ser um pensamento de eu era muito mais feliz naquela época, mas um pensamento que traz dor. E a espiritualidade está falando que o que você precisa fazer nesse momento é tentar voltar a se reconectar com as coisas que você fazia na infância. Porque não é uma questão de que naquela época era melhor ou que você era mais feliz. É que naquela época você tinha menos consciência de como é a vida, de como a vida funciona. Então, se você tá cansado de ter essa consciência o tempo todo de como a vida às vezes é sofrida e injusta, a espiritualidade está falando, sai um pouquinho, vai fazer uma coisa que a sua criança interior gostaria de fazer, principalmente na rua com outras pessoas e principalmente coisas que sejam físicas. Então pode ser brincar de pega-pega, ir num pula-pula, ir num parque, mas fazer coisas físicas fora de casa, que são coisas que você gostava de fazer quando era criança, independente do que as outras pessoas acharem, independente se for parecer infantil ou não, é para ser nutritivo para sua criança e as outras pessoas não importam nesse momento. E ter aqui o cravo te lembrando que as coisas vão dar certo. Isso vai ajudar muito na sua saúde mental. Vai te ajudar no cansaço. Você talvez não esteja conseguindo fazer as coisas que você quer fazer. E muito disso está ligado a essa desesperança da vida. E essa desesperança pode passar se você permitir que ela passe, fazendo as coisas que você gostava na infância, se reconectando com a energia da infância. Se você é uma pessoa que cultua os Erês ou Cosme e Damião, como você quiser chamar, talvez acender uma vela, fazer uma oferenda seja uma coisa boa. Essa carta da borboleta, virada para baixo, ela fala ou de transformações que não aconteceram ou de que estão acontecendo muito lentamente. E aqui nessa leitura eu interpreto como uma lembrança de que você ainda é a criança que você foi. Você ainda precisa de amor, carinho e entendimento, assim como você precisava na infância. E hoje você é a pessoa que pode se dar isso tudo. Então, se você precisa disso, você precisa de um momento de descontração, de alegria, de fazer uma coisa bobinha, divertida, faz. A criança que você foi ainda existe aí dentro e ela quer ser nutrida. Não é porque você cresceu e virou uma pessoa adulta que as coisas que você viveu, passou na infância que foram boas ainda não estão aí. Ou que as feridas que você teve na infância ainda não estão aí. Isso tudo precisa ser cuidado e acolhido e visto e entendido. Eu vou tirar mais 3 cartas de aconselhamento. A espiritualidade está presente.
Cuide da sua saúde física, mental e espiritual. Leia um livro, veja um filme e tenha um hobby. Então, como eu falei, é momento de você se divertir, de separar um tempo para você ser criança de novo. Porque essa carta vindo de cabeça para baixo, ela me diz que você não tá tirando tempo para isso, para os seus hobbies, para os seus interesses. E é importante você fazer isso, e esse é o aconselhamento da espiritualidade para você. Agora a gente vai fazer a leitura das borboletas e as flores. A gente vai entender primeiro quais são os recados da sua criança interior, o que você precisa saber sobre a sua criança interior, e depois o aconselhamento. As cartas que saíram foram o cachorro para baixo, o céu nublado para baixo, os dados, a ruda Guiné para baixo, a vassoura, as rosas e o ar para baixo. Essas cartas me dizem algumas coisas. A primeira delas é que se você tem algum brinquedo de infância, ou talvez até roupas de infância, que ainda estão na sua casa e você ainda não doou, talvez esse seja o momento de você desapegar e doar para uma criança que precise. Ou até mesmo doar para crianças mais novas da sua família, para que isso continue na família por mais gerações. Hoje talvez seja importante você se dar um presentinho. E tem que ser um presente que seja significativo para você. Eu vou dar um exemplo para você entender. Sabe como algumas pessoas dizem que sempre foi meu sonho receber rosas e eu nunca recebi um buquê de flores? E aí quando a pessoa recebe, ela fica tipo, parece que foi a melhor coisa que já aconteceu na vida dela. É algo assim que você precisa. Pode ser uma coisa pequena, mas que seja realmente significativa, que seja uma coisa que te cure, que seja uma coisa que você pensa, cara, eu sempre quis ter isso aqui, agora eu posso ter. Então eu vou comprar, então eu vou ter, então eu vou fazer porque eu posso. Se você teve algum animalzinho durante a infância, e talvez as lembranças sobre esse animalzinho tenham voltado bastante nos últimos dias, saiba que o espírito desse animalzinho, a energia desse animalzinho ainda está na sua vida de alguma forma, de uma forma boa, mas que você ainda precisa desapegar de algo relacionado a isso. Pode ser um medo de perda depois que esse animalzinho se foi, pode ser um medo dos seus próximos animais adoecerem ou algo do tipo. Tem alguma coisa aí que ainda precisa ser trabalhada. E sobre brincadeiras, se você tinha alguma brincadeira que você fazia na infância e que era com um grupo de amigos e que você sente falta, agora é o momento de fazer isso. Mesmo que seja sozinha, se for algo que dê pra fazer, né? Sozinha. Mas se não for, chamar algumas pessoas da sua confiança e fazer essa brincadeira. Quando eu era criança eu gostava muito de ir pra casa de um primo meu e fazer uma festa na cabaninha, uma noite do pijama. Faz. O que tá te impedindo? É o que eu disse anteriormente, agora você pode fazer isso. Não tem nada te impedindo. Não tem nada te impedindo além de você mesmo. Então agora é o momento de fazer e de aproveitar essa energia e de nutrir essa criança interior. E aqui não parece que é uma criança interior que está exatamente ferida, mas que ainda tem coisas do passado que precisam ser trabalhadas. E muito mais numa questão de eu sempre quis ter algo, agora eu posso ter algo, mas eu tenho vergonha, ou agora eu acho que é infantil demais, ou agora eu acho que já não tem mais a mesma vibe, eu não sei se eu vou gostar. Que querendo ou não, é uma energia não muito boa de se ter. Se você sempre quis isso quando você era criança e hoje você pode, compre para sua criança interior. Se você veio diretamente para essa leitura, você não ouviu isso, mas as pessoas da primeira leitura saiu coisas sobre você ainda é a criança que você foi um dia.
Da mesma forma que uma criança não tem vergonha de brincar, que você faça isso hoje, faça isso nessa semana. Talvez flores sejam importantes para você. Então, se, sei lá, você quando era criança gostava de colher flores, brincar com flores ou de dar flores para outras pessoas, talvez seja importante. E agora eu vou tirar o seu aconselhamento. O aconselhamento foi perfeito. Tenha coragem. Se permita, de cabeça para baixo. E você está no caminho certo de cabeça para baixo. Quando tá de cabeça para baixo é porque é algo ou que está em falta em você ou que você precisa mudar. E o que está em falta ou que você precisa mudar é justamente se permitir e ir para o caminho certo. É uma questão só de quê? Ter coragem. Não importa se você vai parecer uma pessoa boba ou idiota brincando de coisas de criança, faz. É isso que sua criança interior precisa. Eu espero que esse recado tenha te ajudado, que você tenha se sentido acolhido. E é isso. Se você gostou e você quer ou se você precisa de uma consulta particular, você pode chamar. E se você gostou dessa leitura, desse trabalho, comenta aqui pra mim, deixa o like, compartilha com as suas amizades para elas também verem esse vídeo. E é isso. Até depois.